Você já ouviu falar de um homem cujo poder ultrapassou os limites da vida e da morte? Imagine um profeta tão ungido que, mesmo depois de morrer, ainda realizou um milagre impressionante. Parece impossível, não é? Mas essa é a história de Eliseu, um dos maiores profetas da Bíblia, que ressuscitou um homem, mesmo depois de estar enterrado. Neste vídeo, você vai descobrir como esse evento aconteceu, quais foram os milagres extraordinários de Eliseu e o que essa história tem a ver com você hoje. Fique até o final, porque essa é uma das passagens mais misteriosas e impactantes das Escrituras. Mas antes de chegarmos ao seu milagre mais inacreditável, precisamos entender quem foi Eliseu e como ele recebeu um poder tão extraordinário. Para entender como Eliseu realizou um milagre tão impressionante, precisamos voltar no tempo e conhecer sua história. Eliseu foi um profeta escolhido por Deus para dar continuidade ao ministério de Elias, um dos maiores profetas da Bíblia. Mas sua jornada começou de maneira inesperada. A Bíblia nos conta que Eliseu era apenas um agricultor quando Elias o encontrou e lançou sobre ele o seu manto, um símbolo de chamado divino. Sem hesitar, Eliseu deixou tudo para seguir Elias e se tornar seu discípulo. Mas ele não queria apenas seguir os passos do mestre, ele queria algo maior. No momento em que Elias estava prestes a ser levado aos céus, Eliseu fez um pedido ousado. Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Em outras palavras, Eliseu queria receber não apenas o mesmo poder profético de Elias, mas o dobro da unção para cumprir sua missão. Elias respondeu que esse pedido era difícil, mas que se Eliseu o visse sendo levado, ele receberia essa porção dobrada. E foi exatamente o que aconteceu. Em um redemoinho de fogo, Elias foi arrebatado ao céu, e Eliseu ficou com o seu manto, o símbolo de que agora ele era o novo grande profeta de Israel. A partir desse momento, Eliseu começou a realizar milagres extraordinários. Mas quais foram esses feitos sobrenaturais? E como eles mostram o poder que Deus derramou sobre ele? Com a porção dobrada do espírito de Elias, Eliseu não apenas seguiu os passos de seu mestre, ele realizou ainda mais milagres e se tornou uma figura poderosa em Israel. Seus feitos eram tão extraordinários que demonstravam de maneira clara o poder de Deus agindo através dele. Um dos primeiros sinais dessa unção aconteceu logo após Elias ser arrebatado. Eliseu pegou o manto de Elias e o usou para tocar as águas do rio Jordão, que imediatamente se dividiram, permitindo que ele passasse em terra seca. Esse foi apenas o começo. Entre os milagres mais marcantes, temos a história da multiplicação do azeite da viúva. Uma mulher, endividada e prestes a perder seus filhos como escravos, buscou Eliseu em desespero. Ele pediu que ela pegasse vasilhas vazias e começasse a despejar o pouco azeite que tinha. Milagrosamente, o azeite não parou de jorrar até que todas as vasilhas estivessem cheias. Com isso, ela pôde vender o azeite, pagar suas dívidas e salvar seus filhos. Outro momento impressionante foi a ressurreição do filho da sunamita. A mulher sunamita era uma grande admiradora de Eliseu e um dia recebeu a promessa de que teria um filho. Mas anos depois, a criança morreu repentinamente. Devastada, a mulher procurou Eliseu, que se dirigiu à sua casa. Ele orou e, em seguida, deitou-se sobre o menino e, de maneira surpreendente, a criança voltou à vida. E os milagres não pararam por aí. Eliseu também curou Naamã, um comandante sírio que sofria de lepra. Inicialmente cético, Naamã relutou em seguir as instruções do profeta, que mandou que ele se banhasse 7 vezes no rio Jordão. Mas ao obedecer, foi completamente curado, provando que a fé e a obediência a Deus trazem resultados milagrosos. Mas por mais impressionantes que esses milagres sejam, nenhum deles se compara ao que aconteceu depois da morte de Eliseu. Afinal, como pode um homem realizar um milagre mesmo depois de estar morto?
Essa é uma das passagens mais enigmáticas e poderosas da Bíblia. E agora vamos descobrir o que aconteceu no dia em que os ossos de Eliseu trouxeram um homem de volta à vida. Eliseu foi um dos profetas mais poderosos da história, mas como qualquer ser humano, ele também enfrentou a morte. A Bíblia nos conta, em 2 Reis 13:20, que Eliseu morreu e foi sepultado. Seria esse o fim de sua influência? O tempo passou e Israel entrou em mais um período de conflitos. Tropas moabitas começaram a invadir o país, espalhando terror. Durante uma dessas invasões, um grupo de israelitas estava enterrando um homem que havia falecido. Mas, ao perceberem que os inimigos se aproximavam, eles precisaram agir rápido. Sem tempo para um sepultamento adequado, eles decidiram jogar o corpo na primeira sepultura que encontraram. E essa sepultura era a de Eliseu. O que aconteceu a seguir é um dos milagres mais misteriosos da Bíblia. Assim que o corpo do homem tocou os ossos de Eliseu, ele voltou à vida. Simplesmente, ao encostar nos restos mortais do profeta, aquele homem foi instantaneamente ressuscitado. Mas o que isso significa? Como um milagre pode acontecer sem que ninguém o invoque, sem que uma oração seja feita? Esse evento nos mostra algo profundo. A unção de Deus não morre com o homem. Eliseu carregava um poder divino que permaneceu ativo mesmo depois da sua morte. Isso nos ensina que aquilo que Deus derrama sobre alguém pode transcender o tempo e o espaço. Assim como a unção de Eliseu ainda operou milagres após sua morte, a presença e o poder de Deus continuam agindo muito além do que podemos imaginar. A história de Eliseu nos ensina uma lição poderosa. O poder de Deus não tem limites. Ele não se restringe ao tempo, à vida ou à morte. O mesmo Deus que agiu através de Eliseu está vivo e operando milagres até hoje. O legado de Eliseu continuou depois de sua morte, e o seu também pode continuar. Cada atitude de fé que você toma, cada palavra de esperança que você compartilha e cada oração que você faz tem um efeito que pode se estender muito além do que você imagina. E agora eu quero saber, o que essa história te ensinou? Como essa passagem impactou sua fé? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa conhecer esse milagre. O poder de Deus não tem fim, e assim como os ossos de Eliseu ainda carregavam um milagre, Deus pode fazer algo extraordinário na sua vida também.